Irmãos, bom dia, graça e paz da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Mais um momento de culto ao nosso Deus, culto online, os irmãos distantes, em casa, mas todos unidos em espírito. Adoremos a Deus, louvemos o seu santo nome. Nós começaremos este culto com a leitura bíblica que se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nos encontramos na Tua presença em culto, em adoração. Neste momento nós Te agradecemos por termos a Tua bênção sobre nós, por termos o Teu Espírito habitando em nós e por termos a Jesus Cristo, Teu Filho, como nosso Salvador. Senhor, ajuda-nos neste culto, que tudo quanto aqui fizermos seja do Teu agrado e para a Tua glória. Que os nossos irmãos distantes, em casa, famílias reunidas, sejam igualmente abençoadas por Ti, e que haja contrição em todos nós neste momento, quebrantamento diante de Ti, confissão de pecados, para que sejamos sarados, ó Deus. Nós Te louvamos pela Tua presença conosco, pelo fato de o termos como nosso Deus. Abençoa o Teu povo espalhado por toda a face da terra, os que sofrem, os que estão sem sustento. Ó Deus, provê para todo o Teu povo, pois o Senhor é o Deus da provisão. E cremos na Tua palavra, e diz que o Senhor não deixa faltar aos a quem ama. Portanto, Senhor, Te pedimos neste momento, fortalece-nos a fé. Tira-nos a aflição, o medo, o temor. Que as coisas que estão acontecendo no mundo não sejam de inquietação para nós, mas que apenas façam com que nós levantemos os nossos olhos em louvores a Ti, por sabermos que a nossa salvação, como está escrito na Tua palavra, está muito mais perto do que no início. Jesus Cristo, Teu Filho, está voltando. E por isso nós dizemos com os crentes do passado: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Teu Filho volte, ó Deus. Que o Teu povo seja tirado deste mundo, da dor, do sofrimento,
das decepções, das angústias, e sejamos levados para a tua casa, onde para sempre gozaremos a felicidade eterna, na contemplação da tua glória, na contemplação da glória do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós fazemos esta oração. Amém. Nós ouviremos agora um solo pelo irmão José Moreira, e depois do solo pelo irmão José Moreira, nós ouviremos a mensagem que será pregada pelo pastor Alonso. Portanto, atentemos para a mensagem do solo e também para a mensagem que será proferida pelo pastor Alonso logo após o solo vocal pelo irmão José Moreira. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que bom estarmos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria, nesse dia, parabenizar todas as mães, né? Hoje é o dia delas, né? E quero pedir a Deus que Deus continue abençoando a cada um de vocês que estão em casa. Mesmo à distância, a gente sentimos falta dos irmãos. E o primeiro ano sem a minha, mas com a certeza que um dia nós se encontraremos na glória. Amém? Tua doce voz desejo ouvir, e a minha alma anseia por ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o teu amor. Ó Senhor, tua doce voz desejo ouvir, e a minha alma anseia por ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o teu amor. Ó Senhor, te amarei, te com tudo que há em mim, para tudo sempre, amém. Tua doce voz desejo ouvir, e a minha alma anseia por ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o teu amor. Ó Senhor, te amarei,
Graça e paz, amados. Para a meditação desta manhã, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós leremos do verso 22 ao verso 32. Mateus 14, de 22 a 32. Antes da leitura, nós vamos orar pedindo o auxílio do Senhor. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, por tudo que já aconteceu, pela palavra que já foi lida, pelos louvores. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, pelo privilégio incomensurável que temos de exaltar e glorificar o teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, porque a tua igreja não está perto fisicamente, mas estamos, ó Senhor, juntos em espírito, para juntos, ó Pai, honrar e glorificar o teu santo nome. Pedimos a tua bênção e fale-nos mais uma vez através da tua palavra, Senhor, que o teu Santo Espírito tenha a liberdade de trabalhar nos nossos corações. Assim nós oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 14, leremos a partir do versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus." Irmãos, esse é um texto muito rico e nos traz muitos ensinamentos acerca de Jesus. E a primeira lição que esse texto nos traz é sobre a disposição de Jesus Cristo em orar. Os irmãos vão perceber que todo esse movimento é subsequente, é após a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus ficou ali, dissipou a multidão e orientou seus discípulos que
atravessassem para a outra margem do lago de Tiberíades, ou o mar da Galileia, e ele foi orar. Ele orou por um período de mais ou menos 6 a 7 horas. Aquele dia foi um dia cansativo. Jesus Cristo, ele ministrou às pessoas a ponto de não ter tempo para almoçar. E depois ele se retira, vai para Betseda, a fim de poder descansar, mas ele não descansa porque as multidões vão ao seu encontro. E ali ele para, atende as multidões e começa a ministrar as multidões, envolve os discípulos para alimentar as multidões. E depois, cansado, exausto, ao invés de descansar, Jesus Cristo vai orar. E ele ora por mais ou menos 7 horas. Irmãos, essa é a primeira lição que nós vemos nesse texto. O quanto Jesus Cristo amava estar na presença do Pai. A alegria de Jesus em estar em comunhão com o Pai. Oração é um privilégio e nem sempre nós nos damos conta disso. Na política, por exemplo, quando um político qualquer deseja e necessita de ter uma audiência com o presidente, isso só será possível mediante um líder mais influente chegado do presidente. E para isso ele fará várias tentativas para conseguir, nem que seja 5 minutos diante na presença do presidente. Eu estou usando esse exemplo, e isso é uma realidade, para notarmos e vermos quão é interessante, quanto um esforço para estar na presença de um homem, e quanta displicência daqueles que podem estar na presença do Deus Todo-Poderoso o tempo que quiser. Oração é um privilégio e às vezes nós temos que desafiar, fazer campanhas e sermos desafiados a participar de momentos de oração, de participar do culto de oração, que é um privilégio, um desfrutar da presença de Deus. É na oração que nós descansamos, é na oração que nós entregamos a Deus, falamos para Deus todas as nossas angústias, as nossas ansiedades, sabendo com fé de que Ele cuida de nós. É na oração que nós somos iluminados, é na oração que nós somos fortalecidos. E Jesus Cristo, Ele quer que nós entremos na presença do Pai. E Deus, Ele se alegra em nos receber. Jesus Cristo, Ele abriu um caminho extraordinário. Nós agora podemos adentrar no Santo dos Santos. Quando Jesus Cristo, lá na cruz, Ele inspirou, entregou o seu Espírito ao Pai, o véu lá do templo foi rasgado de cima a baixo, e nós agora podemos exercer o nosso principal papel de sacerdócio, de falar com Deus, de nos relacionarmos com Deus. Amados irmãos, Jesus Cristo, Ele tinha alegria, Ele não perdia a oportunidade de estar em oração com o Pai. Dentre outras coisas, talvez Jesus Cristo estivesse matando a saudade da glória eterna com o Pai, a saudade da alegria da comunhão perfeita. E quanto a nós, é o momento de antecedermos o que irá acontecer conosco quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Sempre quando nós falamos de oração e devocional, nós vamos por aquela linha: você precisa tirar um tempo para Deus, tirar o seu melhor tempo para Deus, dar o seu melhor tempo para Deus, mas Deus não quer que você tire o melhor tempo para Ele, Deus não quer que você dê a Ele o seu melhor tempo, pelo simples fato de que nós não podemos dar o que nós não temos tempo. Então, se nós não temos tempo, é impossível tirar um tempo e dar um tempo para Deus. Na verdade, todas as vezes que nós prometemos tempo, amanhã nós iremos, amanhã nós compraremos, amanhã nós viajaremos, nós estamos fazendo um ato de fé. Um ato de fé que amanhã nós iremos, um ato de fé que acontecerá a tal hora. Nós estamos colocando um ato de fé de que
o Deus gracioso irá nos conceder mais tempo. E o que nós devemos considerar, e o que Jesus Cristo já sabia, é que é Deus que nos concede tempo para usarmos prioritariamente para Ele. Jesus Cristo sabia que Deus lhe concedia a dádiva do tempo, e Ele usava o tempo prioritariamente para Deus. Jesus Cristo, Ele não perdia a oportunidade, porque Ele sabia da dádiva do tempo e da dádiva da comunhão com Deus. Essa é a primeira lição que nós podemos perceber nesse texto. Não despreze o privilégio, a prerrogativa da oração. Entre na presença de Deus e seja ministrado por Deus. Deixe que Deus fale ao seu coração, deixe que Deus trabalhe no seu coração, deixe que Deus conforte, console o seu coração. Vai para a presença de Deus e seja abençoado por Deus. E depois Jesus Cristo, Ele saiu da oração, Ele deixou de orar e Ele enfrenta um obstáculo. E o obstáculo é que agora Jesus Cristo está diante de um mar revolto, diante daquela tempestade, e a tempestade era tal que o barco dos discípulos estavam sendo assolados pelas ondas, a ponto de eles não conseguirem navegar nem mais 1 metro à sua frente. E é interessante que o mar da Galileia é um mar tranquilo. Na verdade, o mar da Galileia não é um mar, é um lago com uma grande extensão, por isso é conhecido como mar da Galileia. E aquela região é uma região que não é comum acontecer tempestades, é uma região tranquila. E as 2 vezes que os discípulos avistaram a tempestade ali, foi porque os discípulos estavam tendo uma barreira espiritual. Aquela tempestade era de cunho, de natureza espiritual. Havia poderes e potestades que não queriam que Jesus Cristo chegasse do outro lado e libertasse as pessoas e curasse as pessoas. E Jesus Cristo, Ele percebendo essa imposição, Ele desconsidera completamente essa barreira, essa imposição, e Ele começa a andar por sobre as águas milagrosamente, impressionantemente, vindo na direção dos discípulos para acudi-los, indo em direção aos doentes para curá-lo. Jesus Cristo, Ele vem andando por sobre as águas, e aqui nós temos mais outra lição. O nosso desafio é aprender a andar sobre as ondas que se opõem a nós. E as ondas, elas são de várias naturezas. Temos a onda da crise econômica, temos a onda de relacionamentos quebrados, temos a onda do medo, temos a onda das enfermidades, são muitas as ondas. Não é andar por as águas literalmente. Jesus Cristo andou aqui literalmente porque aqui era um caso especial, era um caso específico. Ele andou porque tinha pessoas lá do outro lado que ele precisava libertar. E ele vem andando por sobre as águas. Ele desconsiderou completamente o vento, a tempestade e fez esse grande milagre de andar por sobre as águas. E tem algo aqui para o meu coração e para o seu coração, amados irmãos, é que nada, absolutamente nada, vai impedir o avanço de Jesus Cristo na nossa direção. Nada, absolutamente nada, imposição alguma, vai impedir o avanço de Jesus Cristo na sua direção e na minha direção. Quando Jesus Cristo, Ele decide que vem para abençoar, que vem para socorrer, os inimigos das nossas almas, eles podem se levantar, mas eles não são capazes de impedir, de deter que Jesus Cristo chegue até nós em glória para nos abençoar, para nos transformar, para nos salvar, para nos consolar. Jesus Cristo, Ele vem na nossa direção. E é interessante que esse desafio de andar por sobre as águas está diretamente ligado com a nossa comunhão com Deus.
O meu desafio, o seu desafio, o nosso desafio de andar por sobre as águas está diretamente ligado com a nossa comunhão com Deus. Jesus Cristo, ele estava na comunhão com Deus, ele estava em oração. Ele saiu da oração, ele saiu da comunhão, ele viu a tempestade, ele viu o obstáculo e ele venceu, ele desconsiderou, ele foi vitorioso sobre o obstáculo e ele vem andando por cima da água. Algo que você precisa guardar no seu coração, essa meditação, que a sua capacidade de reagir positivamente aos percalços da vida é proporcional à sua comunhão com Deus. A sua capacidade de reagir positivamente aos problemas, às enfermidades, às crises é proporcional à sua comunhão com Deus. Quanto mais comunhão com Deus, mais possibilidade de avançar. Quanto mais comunhão com Deus, mais consciência de que não há barreira intransponível. Quanto mais comunhão com Deus, mais consciência da possibilidade da graça. E aí as notícias da maldade, ela não irá conseguir nos abalar. Porque a nossa perspectiva na comunhão com Deus é a perspectiva de Jesus Cristo triunfo, de Jesus Cristo vitorioso, é a perspectiva da ressurreição. E a ressurreição é a vitória sobre a morte e todas as suas manifestações. A comunhão com Deus, ela impulsiona a nossa caminhada na história. Quanto mais caminhamos com Deus, mais vitoriosos nós seremos. Quanto menos comunhão, mais agreste a história. Quanto menos comunhão, mais difícil a caminhada. Quanto mais comunhão, mais descanso. Quanto mais comunhão, mais possibilidade de chegada. Quanto mais comunhão, mais possibilidade de determinada vitória. A sua caminhada, a sua capacidade de caminhar em torno às dificuldades é proporcional à sua comunhão com Deus. Não despreze a comunhão com Deus, não despreze a prerrogativa e o privilégio da oração. Jesus Cristo, ele orou por 7 horas, não se assuste, não precisa ser 7 horas. Pode ser 5 minutos, pode ser 7 minutos, pode ser 15 minutos, quem sabe depois 70 minutos, porque tudo é uma construção e a oração também. Amados irmãos, entremos na comunhão com Deus e lá nós seremos fortalecidos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele abriu esse caminho e nós só venceremos nele e não a parte dele. Outra lição que nós temos aqui, amados irmãos, é que Jesus Cristo, ele começa a andar por sobre as águas e os discípulos ficam apavorados. E os discípulos acham que é um fantasma e começam a gritar. E eles têm razão, porque a água não tem, a densidade da água não suporta alguém andando em pé, então é um fantasma. A lógica deles está correta. Aí Jesus Cristo se anuncia: não tenha medo, não temas, tenha coragem, tenha bom ânimo, sou eu. Essa palavra de consolação, essa palavra de conforto, de incentivo, ela é constante nas Escrituras. Sabe quantas vezes ela aparece nas Escrituras? 366 vezes. Uma para cada dia do ano e uma também para o ano bissexto. Então, no ano bissexto de 4 em 4 anos, nós temos essa palavra: não temas, eu sou contigo. Não temas diante das tribulações. No mundo vocês passarão por aflições. No mundo vocês passarão por enfermidades. Não temas, eu estou contigo e você está comigo. Não temas. Mesmo que você venha passar pelo vale da sombra da morte, não temas. Eu sou a ressurreição. Você está comigo. Você também ressuscitará no último dia. Não temas, tudo ficará bem. Eu sou o seu Deus. Aquietai-vos, porque eu estou no meio de vós. Não temas.
E Pedro, corajosamente, ele disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando por sobre as águas. E Jesus disse: venha, Pedro. E aqui nós aprendemos pelo menos 2 lições com Pedro. A primeira lição que nós aprendemos com Pedro é o desejo de ser igual a Jesus. É o desejo de crer igual a Jesus. É o desejo de andar como Jesus. Amados irmãos, nós temos que ter esse desejo de ser igual ao nosso Mestre, o desejo de ser igual ao nosso Senhor e Salvador, o desejo de ser igual a Jesus, o desejo de vencer o pecado, de vencer os vícios. Em nós mesmos nós não podemos, mas em Cristo nós podemos. Ser igual a Jesus, ser vitorioso na angústia, ser vitorioso nas tribulações, vencer o pecado, vencer os vícios em Cristo Jesus. Esse é o desejo de Deus para com as nossas vidas, nos transformar à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos pensar nessa possibilidade de, igual a Cristo que andou sobre as águas, andarmos sobre as águas também, sermos igual a Cristo, porque temos o Espírito Santo em nós, nos transformando, nos capacitando a ter uma vida igual à vida de Cristo. Todo cristão deve ter esse desejo de ser igual a esse Mestre maravilhoso, a esse Senhor e Salvador. E a segunda lição que Pedro nos mostra aqui é a força das circunstâncias, é a força do vento, é a força das ondas. Pedro começou a olhar para as circunstâncias, começou a olhar para o vento forte e começou a se submergir. Amados irmãos, sempre nós teremos diante do nosso olhar 2 focos: o Senhor Jesus Cristo ou as circunstâncias. Se você considerar, se você focar as circunstâncias, você vai relativizar, você vai desconsiderar o Senhor Jesus Cristo. Mas se você focar o Senhor Jesus Cristo, se você fitar os seus olhos nele, você vai desconsiderar as circunstâncias. Pedro, enquanto olhava, fitava os seus olhos no Senhor Jesus Cristo, ele vencia as circunstâncias. Mas quando ele começou a tirar os olhos do Senhor Jesus Cristo, ele foi focando as circunstâncias e ele começou a ser engolido pelas circunstâncias. O pastor Lindoval já leu um texto, eu gostaria de lê-lo novamente. O apóstolo Paulo, ele tem seus olhos sempre fitos no Senhor Jesus Cristo, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Se perguntássemos ao apóstolo Paulo, qual é o segredo para vencer tantos problemas e tantas tribulações? Ele nos responderia: eu fito os meus olhos, eu foco os meus olhos no Senhor Jesus Cristo. Eu não foco os meus olhos aqui nas palavras de animosidade, nas mentiras, nas calúnias, nas pedradas, nas prisões, nas chicotadas, não. Se eu focasse os meus olhos nessas circunstâncias que passam, eu não aguentaria. Mas os meus olhos estão fitos naquilo que eu não posso ver no Senhor Jesus Cristo ressurreto, na glória eterna. É esse o segredo. Por isso o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele fitou seus olhos no Senhor Jesus Cristo. Fitamos os nossos olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Os irmãos também percebem a mesma experiência com os espias que foram espiar a terra de Canaã. Os 10 espias focaram as circunstâncias, focaram o problema, focaram
o poder bélico do inimigo. Nós não conseguiremos. Enquanto Caleb e Josué focou o Senhor dos exércitos, nele nós venceremos. Nós não conseguiremos vencer, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele foi vitorioso. E nós estamos diante desse desafio todos os dias. Nós focaremos nas crises, nos problemas, nas enfermidades, ou no nosso Senhor Jesus Cristo, que anda sobre os problemas, as crises, as tempestades. Foquemos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E interessante, amados irmãos, o último ato do Senhor Jesus Cristo é repreender a pouca fé de Pedro, e ele entra no barco e acalma a tempestade. Isso é maravilhoso. Isso é de encher os nossos corações de alegria e de consolação, porque apesar de nós e apesar de quem Jesus Cristo é e o que Ele pode, Ele prefere ficar conosco. Jesus Cristo, Ele poderia ir andando por sobre as águas e repreender os discípulos pela pequena fé, mas Ele entende que a fé dos discípulos é pequena e não aguenta caminhar com Ele. Então Ele prefere ficar conosco e nos abençoar. Não temas os ventos da vida, não temas as enfermidades. Jesus Cristo, Ele vem em nossa direção. Jesus Cristo, Ele vem em nossa direção com o primeiro objetivo de nos fazer andar sobre as águas também. Mas se a nossa fé não é suficiente para nos fazer andar por sobre as águas, Jesus Cristo, Ele fica conosco. Ele trabalha em nós, até que um dia a nossa fé seja capaz, a nossa fé nele seja capaz de fazermos andar por sobre as águas também. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir agora, para o encerramento desse culto, um dueto pela irmã Stephanie e Beatriz. Meu coração
ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus